entender mais sobre a história do currículo, as teorias do currículo que chegaram ao Brasil. E deixou escapar talvez o filão dos documentos aí que você poderia ter estudado. Haja vista que o ano passado, em julho de 2015, foi aprovado as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, da qual nós estamos passando por um processo de reformulação curricular na universidade como um todo, os cursos de licenciatura, em que no final de abril, eu representando a pedagogia, um grupo de professores fomos a Palmas, ficamos lá 2 dias para pensar os currículos das licenciaturas. Então, talvez eu vejo assim que é muito esforço empreendido, uma energia empreendida muito grande, e na hora de concentrar faltou foco, sabe? Direcionar isso. Porque é comum, a gente está entender um objeto, nós vemos muita coisa, mas nem tudo que a gente lê precisa aparecer aqui para o leitor. Né? Boa parte fica para nós. Né? Bom, eu vou por partes, tá? Eu sempre pego no pé, toda banca que eu vou, eu pego no pé de resumo, né? E minha fala se torna repetitiva, mas eu insisto. O resumo é o cartão de visita do seu trabalho. As pessoas, antes de ler 132 páginas, ela quer saber o que tem lá dentro para ver se vale a pena. E eu falei isso de cadeira, porque trabalhei com 50 teses e tive que ler, antes de ler as 50 teses, eu tive que ler os 50 resumos. Né? E por vezes eu fui encantado em cima, eu ia encantado numa tese, por conta do resumo, chegava lá e não era aquilo. Né? Mas enfim, fez parte do meu processo formativo. Então não é só por causa dos meus sofrimentos que eu estou pedindo para melhorar o resumo, não é isso. Eu acho que o professor Leon tem toda a razão. A partir do momento que você põe fim na pesquisa e entrega para o outro, você perde o domínio sobre ela. E você passa a ser avaliado por ela. E o mais problemático, nem sempre você vai estar do lado do seu TCC para explicar para o leitor o que você quis dizer. Né? E mesmo explicando, pode ser que ele não aceite. Né? Então, do resumo, eu acho que faltou você apresentar de forma sucinta os resultados da pesquisa. Você tem que indicar o que você encontrou. Quais são as suas conclusões? Não deixa o leitor aflito para descobrir o que você encontrou depois de 132 páginas. Fala o que encontrou e depois você vai mostrar no seu trabalho, você mostra para o leitor qual foi o seu caminho percorrido e por que você chegou naquilo. Bom, no sumário, o ponto 3.3 dele, eu acho que você deveria, que é a estrutura curricular do curso de pedagogia, eu acho que você deveria indicar o curso de pedagogia da UFT Campus Tocantinópolis. Por quê? Você não trata dos cursos de pedagogia de forma geral, senão de um curso específico. Qual? O nosso, da UFT Campus Tocantinópolis. Porque os cursos de pedagogia nem na UFT não tem unidade. Eu acho que você sabe o que eu estou falando. Né? Então, é muito peculiar as características, porque o currículo é uma carta de intenção. Né? O currículo é a carta de intenção de um grupo que está dizendo, olha, nós temos o interesse de partir desses princípios para formar esse profissional. E o grupo de profissionais que está aqui em Tocantinópolis não é o que está em Iracema, não é o que está em Palmas, não é o que está em Arraias, não é o que está em outras universidades do Brasil afora.
Bom, na introdução, é comum no texto a utilização do verbo na primeira pessoa do singular. Eu acho que seria mais adequado a primeira ou a terceira do plural. Eu gosto do nós, porque dá uma sensação de que eu estou ali, sabe? E essa coisa do ele, isso fica parecendo assim muito impessoal, né? Mas fica a sugestão. Eu acho que seria legal, adequado aí você levar para a primeira ou a terceira do plural. Vou ao atacado então, vou ao varejo, né, agora. Na página 14, aí vocês me desculpem, mas Padim, professora Padim, tá ali, vocês vão ter que achar na página, porque eu não estou com trabalho para dizer qual que é o parágrafo. Mas na página 14, aí, diz o seguinte, a autora diz: a motivação para a escolha do tema abordado neste trabalho, eu destaco o seguinte, né, que está assim, este trabalho de cunho acadêmico científico se deu no sentido de tentar esclarecer dúvidas relacionadas a problemas e inquietações ligadas a fatos que foram observados no decorrer da minha vivência acadêmica. Pergunta que me veio: quais são esses problemas e inquietações? Isso é informação que não precisa guardar para vocês. Se você mencionou, né, que existem fatos e problemas que da sua formação te fez estudar isso é importante para o leitor entender, né? Aí continua na página 14, né? Toda a experiência acadêmica, os momentos de estudo, leitura, assim como a vivência nesse espaço que subsidiaram e ainda subsidiam a minha formação, possibilitaram perceber problemas relacionados ao acúmulo de capital cultural institucionalizado e internalização de conhecimentos pelos acadêmicos do curso de Pedagogia do Campus Tocantins. Eu sugiro que você demarque melhor a sua temática, porque sei que ela está aqui, neste parágrafo. Mas qual é a temática? Penso eu que seja algo relacionado à internalização de conhecimentos pelos alunos do curso de Pedagogia, né? Eu aprendi que nunca é melhor pecar pelo excesso disso daqui, né? Você sempre deixar claro para o leitor qual que é a sua intenção. Os objetivos específicos 1 e 2, né? Apresentar aí, eu leio, apresentar um levantamento sobre os aspectos relevantes da história da educação e da pedagogia, desde a antiguidade à contemporaneidade, e apontar as principais teorias do currículo e suas características construídas ao longo da história da educação, do meu ponto de vista, não corrobora com o objetivo geral. Isso já me faz adiantar que, a meu ver, o primeiro capítulo do TCC está deslocado da temática do trabalho. E me parece que ele é um trabalho à parte. Nós temos aqui, a minha avaliação é que nós temos dois TCCs, um só. E, do meu ponto de vista, isso não é bom para uma monografia, porque perde a essência da mono, né? De um único tema. As partes não... Falta um fio condutor entre o capítulo 1 e o 2. Já na página 18 tem subtítulo: o processo teórico-metodológico da pesquisa. Me parece um pouco equivocado, porque você não apresenta o processo, você apresenta um quadro, vamos chamar de quadro teórico do seu trabalho. Então talvez ficaria mais adequado às balizas teórico-metodológicas da pesquisa, ou o quadro teórico, ou um processo. Bom, na página 20, né, você explicita para nós qual que é a finalidade do uso do CAMB, né, do livro História da Pedagogia. E você traz para a gente, né, fazer um resgate histórico com o objetivo de apresentar não somente aspectos relevantes da educação, mas também sobre o surgimento da pedagogia e do pedagogo, no sentido de refletir sobre o trabalho deste profissional,
Pensar as práticas que conduziam essa ciência nos tempos passados até chegar àquelas utilizadas pelos acadêmicos, futuros pedagogos da atualidade. Muito ambicioso, do meu ponto de vista, isso acabou, o capítulo, esse capítulo específico prejudica os outros dois, porque ele não tem relação com os outros. Isso daqui eu acho que ele poderia parecer, talvez, né? Ele seria um ótimo referencial para um TCC cujo problema fosse: qual a concepção de educação que prepondera no currículo oficial? Ou qual concepção de educação e pedagogia no currículo executado pelos professores? Né? Ou quais são as concepções no currículo adquirido pelo aluno? Porque quando eu falo de currículo, e aí tem o José Rimemos Sacristãs, ele fala que quando eu olho para um currículo, ele tem várias dimensões. Ele tem um currículo oficial, ele tem o modo como que a instituição modela, ele tem o modo como o curso modela, ele tem o modo como o professor modela. Aí tem um modo, há uma distância entre o que o professor pretende fazer e o que ele faz, e o hiato enorme que há entre o que o professor faz, ensina e que o aluno aprende. Então nós temos um currículo oculto aí e temos um currículo que o aluno aprende. Então, se eu vou pensar nesses âmbitos do currículo, esse é o primeiro capítulo, seria um bom referencial teórico, no sentido de você ter percorrido esse caminho. Eu acho que até numa pesquisa como essa, você deveria aí ter cuidado em saber o que utilizar dessa parte na pesquisa. Tá? Não sei se me faço entender. Porque esses problemas que eu te trago, eles te colocariam a necessidade de fazer uma revisão bibliográfica sobre as principais concepções de educação e pedagogia. Aí sim, no caso, os manuais de história da educação, o Câmbio, o Anacorda, o Marru, né, eles poderiam te auxiliar, mas também não poderia ser central, né, porque os manuais, eles não podem, o papel do manual é indicar o caminho, ele não pode substituir o clássico. Eu não posso deixar de ler a Ética Nicômaco de Aristóteles porque eu li o Câmbio. Eu não posso deixar de ler o De Magistro do São Tomás de Aquino porque eu li o Marru ou o Anacorda. Né? Então, talvez ele te indicaria o caminho. Né? Mas aí eu acho que... Mas mesmo assim, ele não poderia ser central como ele está aqui. Quanto ao primeiro capítulo, eu vou destacar algumas coisas, porque assim, apesar de eu vou destacar algumas coisas no capítulo, porque eu acho que são alguns equívocos que a gente não pode deixar passar. Tá? Volto a insistir, eu acho que o primeiro capítulo ele tem uma característica de fechamento. Isso não ficou bom, porque só aparece o Câmbio. Né? E eu já, assim, só disso eu já citei 2 manuais, né? Tem o Marru, que também só trata da antiguidade, tem o Anacorda. Então, talvez... Mas eu acho que sim, o primeiro capítulo ele está muito descolado do teu trabalho, mas não vou me atentar muito a ele, mas eu tenho que apresentar alguns equívocos aqui, porque se foi algum erro de digitação, ok. Mas se não foi, você não pode levar isso adiante. Tá? Na página 22, né, você diz o seguinte: que se faz necessário, ao falar sobre conceitos de educação, conhecer seus aspectos históricos, pois não há como conceituar a educação
sem demarcar tempo e fatos cronológicos que marcaram essa ciência. A educação não é ciência, mas ela é um objeto de várias áreas do conhecimento que o Libânio vai lá chorar explicando mais pra frente, né? Várias ciências se debruçam sobre a educação. A primeira delas é a filosofia. Depois, com a ciência moderna e com a divisão dos saberes, a especialização dos saberes, aí a história se ocupa, a sociologia se ocupa, a antropologia se ocupa, a política se ocupa. Dentre elas, já no século XIX, um alemão, Rebar, aí ele tenta fazer da pedagogia ciência. Então, dentre elas, a pedagogia também se ocupa da educação. Na página 28 lemos já a Idade Média, período histórico compreendido entre os séculos XV e XVI, período da formação da Europa cristã, né? Aí você continuou, apresentou outras características de forma marcante para a educação e a formação do homem. Século XV corresponde aos anos de 1401 a 1500, né? E o século XVI, 1501 a 1600. Já estamos na modernidade. Isso não é a Idade Média. A Idade Média é um período que compreende século V ao século XV. E fora. E só para a gente demarcar, por exemplo, eu cito aqui no parecer para facilitar a ilustração. O Brasil, abre e fecha aspas, é descoberto, com o advento das grandes navegações, que já é um projeto moderno. Porque na Idade Média isso nunca seria possível, porque achar que a Terra era plana. Como que eu vou me lançar sem saber o que tem lá? Já existiam as universidades medievais, Bolonha, Paris, Coimbra. Então, isso eu acho que é um elemento que nós não pode deixar passar. E aí, eu estou tratando aqui de marcos históricos, mas na história nós só delimitamos os marcos para ficar didática e pedagogicamente melhor para entender o processo de construção da humanidade, mas elas se imbricam aos processos de transição. Bom, na página 30, você destaca Arrier, Foucault, Comênios como autores medievais. Comênios é moderno. E os outros dois contemporâneos. E aí você entra na modernidade, apresentando alguns pensadores, importância do contexto, mas você não apresenta a modernidade. Aí aqui eu vou abrir um destaque pelo seguinte: a modernidade com a pedagogia é muito cara. Para a história, para as ciências humanas, então nem se fala. Porque eu posso entender a modernidade de duas formas. Eu posso entender a modernidade como período histórico, mas eu posso entender a modernidade como projeto filosófico e cultural. Se eu entendo a modernidade como projeto histórico, filosófico e cultural, há aqueles que defendam que estamos na modernidade, do qual eu sou signatário. Há um grupo de autores que fala, não, vivemos uma pós-modernidade. É um debate riquíssimo, um debate que está rendendo frutos ainda, que ainda está na crista da onda. Que é um debate que uma autora que você usou bem aqui, ela entrou, digamos assim, desculpa a linguagem, mas ela entrou de sola no debate, que é a Marilena Chauí. Ela fala que a pós-modernidade é uma concepção filosófica do neoliberalismo. Ou seja, não tem projeto de mundo, não tem projeto de sociedade, compreende? Enfim. Então, esse cuidado com a modernidade, porque ela é muito cara, E por que ela é cara para a gente? Por vários motivos. Uma delas é
Porque é na modernidade que ganha força a institucionalização da educação através das escolas. E é onde começa as primeiras experiências das escolas públicas. E aí talvez o Campi não te ajudou nisso. O Manacorda ele é mais chato, mas ele traz uma riqueza de documento. Um outro italiano, mas de uma outra vertente teórica, né? O Campi mais Foucaultiano, o Manacorda mais voltado para o marxismo. Que ele vai mostrando que aí tem as primeiras experiências de escola pública financiada pelos príncipes, pelos reis, mas não enquanto sistema, não enquanto educação nacional, um projeto de nação, né? Mas como benesse. Né? E como demonstra o Paulo Rossi, que também é um intelectual italiano, no nascimento da ciência moderna na Europa, ele mostra que na transição, sim, a educação era privada, mas ela começa a se tornar pública nos mosteiros, nas universidades. Aí, as universidades aqui dá a sensação que é os grandes templos do saber, mas a universidade inicia como casas de ordens mendicantes. Que é isso que o professor Leonardo fala, olha, é um espaço de receber pessoas forasteiras. Forasteiras que não tinham condições de estudar nos mosteiros e ter acesso ao conhecimento, e eles recebiam essas pessoas, né? Então, nas universidades, nas escolas paroquiais, aí as escolas dominicais, e o Engels faz até uma brincadeira, né? Fala que ensinar a ler e escrever era muito profano para ser ensinado aos domingos de manhã. Inventaram uma escola que não ensinava lá muita coisa também. Mas a grande instituição desse momento aqui, da transição do medievo para a modernidade, são as oficinas. São as oficinas dos artesãos. E grandes nomes de intelectuais, apelidados de Minerva Crassa, né, e olha a que ponto chegamos, né? Maquiavel, Galileu Galilei, eram pessoas que nesse momento aqui era olhado não com bons olhos, porque eles defendiam o conhecimento, vou usar uma palavra aqui, vocês relativizam ela, utilitário, porque o conhecimento tinha que ter aplicação. Ou seja, os caras estão quebrando aqui com o debate metafísico da ciência e do conhecimento. Eles estão dizendo, olha, o mundo humano tem que ser pensado a partir dos conhecimentos humanos, para ser transformado a partir dos interesses humanos. Bom, para que tudo isso? Só para te mostrar o quanto que a modernidade é isso, e a cautela que nós temos que ter, porque a pedagogia moderna nasce daí. Porque na antiguidade nós temos uma pedagogia, né? Por vários anos ela se materializou na paideia grega e, como você mostrou, foi remodelada pela paideia cristã, mas aqui há um modelo de pedagogia moderna que a história, a historiografia da educação apresenta o Rousseau como o precursor disso. E aí, quando falar da modernidade, talvez atentar para isso. Olha, a modernidade é isso, é aquilo, e eu opto por entender a modernidade como um projeto filosófico e cultural, ou eu opto pela modernidade enquanto período histórico, mas é importante sinalizar. Na página 31, tem isso o seguinte. Na França, o iluminismo surge com a produção de teorias pedagógicas mais inovadoras e orgânicas. A educação destinada à formação do indivíduo ativo na sociedade, liberados de vínculos de ordens. Nasce então a pedagogia consciência. Discordo. Nasce a pedagogia moderna. A pedagogia consciência do século XIX, com Rebar, expresso naquele livro A Pedagogia Geral. Um livro da qual deveria ser um bom referencial dos nossos cursos de didática, contudo,
já está esgotado e me parece que ele não tem um apelo mercadológico ao ponto de alguma editora querer reeditá-lo, né? A última edição saiu em 71 por uma editora portuguesa. Então sugiro cuidado com essas afirmações. Na página 56, aí só fazer um parêntese, porque você acaba repetindo esse conceito, essa categoria, e aí eu vou pedir o cuidado que eu sei que você não fez de má fé, então eu peço que você cite a Fadinha 2014 quando você fazer referência às práticas formalizadoras, porque é uma categoria que a autora apresenta na tese dela. E isso só me salta aos olhos porque eu conheço a autora. Uma outra pessoa, talvez que lesse, poderia achar que isso é conceito seu. A parte sobre os conceitos de educação, do meu ponto de vista, você pula da educação e já entra no currículo, né? E quando você trata, que você vai falar de conceitos de educação, eu acho que nós poderíamos reformular isso, porque eu entendo por conceito uma descrição, a classificação de um objeto cognoscível, de um objeto que pode ser conhecido, cujo significado ele é geral, ele é generalista, né? Ou seja, o conceito ele está ligado ao objeto, à simbolização de um objeto, né? Nesse caso aqui, a educação. Só que o que você apresenta são concepções, são os vários modos como cada humano concebe o conceito. Qual? A educação. Então, sugiro você adequar, né, as concepções de educação. Porque, só para título de exemplo, olha, o conceito de educação, em geral, tá? Designa-se com o termo educação a transmissão e o aprendizado das técnicas culturais necessárias ao homem para viver em sociedade. Conceito extraído do Dicionário de Filosofia de Nicola Baiano. O seu quadro 1, por exemplo, apresenta diferentes concepções, como que os diversos autores ao longo da história da humanidade enxergam a educação. Tá? Então acho que vale a gente rever isso. No capítulo 2, eu destaquei só uma parte, porque me chamou muita atenção. Né? De modo geral, o TCC, igual eu te falei, né? Vou reforçar as minhas falas anteriores. Me parece que é sobre a internalização de conhecimentos pelos alunos do curso de pedagogia. O segundo capítulo é sobre legislação do ensino superior e não traz nada sobre os documentos que regulamentam os currículos dos cursos superiores. Né? Tratar de capital cultural passa por conhecimento, habilidades, saberes, competências, regras sociais. Não seriam esses elementos indicados na legislação educacional curricular? Pergunta. A autora faz um debate teórico sobre o currículo, mas você desconsidera aquele debate que você fez sobre o currículo no capítulo, deixa ele lá no capítulo 1, ele não aparece. Né? E a meu ver, o capítulo 2 deveria ser a análise da legislação nacional que regulamenta os currículos de graduação, as licenciaturas e a pedagogia. E aí sim você traria o seu debate teórico que você lançou no capítulo 1, você traria para o 2. Porque à medida que você vai apresentando as resoluções sobre a reformulação curricular, você vai balizando com a sua leitura do Tomás Tadeu. Você não vai aproveitar tudo. Você vai aproveitar principalmente a teoria pós-crítica. Tá? E você vai começar a mostrar como que as características que apresenta nos documentos oficiais são próximas às teorias pós-críticas do currículo. Valorização da identidade, da cultura, da interculturalidade, subjetividade, né? Aí a parte, na página 83 e 84,